Olá, mais um Saúde é Vida começando aqui na tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e audiência aí ao longo das nossas edições. No programa de hoje, a gente vai falar sobre alopecia, uma doença que provoca queda de cabelo e também outros sintomas. E essa é uma doença que tem sido falada aí muito nos últimos dias, né? Por isso a gente vai abordar esse tema aqui hoje. A gente vai explicar o que é essa doença, sintomas, tratamento e depois também vamos falar um pouquinho sobre como essa doença afeta o psicológico do paciente. Primeiro, vamos entender o que é alopecia com o médico e tricologista. Ele é o Luciano Barsante, está aqui na tela comigo já. E além de médico e tricologista, ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia. Doutor, estou vendo que o senhor está no consultório, cheio de atendimento, mas fez questão de parar um pouquinho e falar sobre essa doença aqui. Muito obrigada, viu? Olha, é um prazer estar com você, com a sua audiência, e eu estou à disposição das suas perguntas. Doutor, antes da gente abordar um pouquinho o que é essa doença, alopecia, eu queria que o senhor me explicasse primeiro, porque eu apresentei o senhor como médico e tricologista. O que é tricologista para ninguém que está assistindo a gente nesse momento ter dúvidas, porque é um nome bem diferente, né? Que é uma especialidade, o que é, doutor? Olha, a tricologia é um segmento da medicina direcionado para diagnóstico e tratamento dos problemas do cabelo e couro cabeludo. No Brasil, é uma pós-graduação, onde o médico pós-graduado em tricologia, porque uma curiosidade, tricos em grego é fio, então tricologia é o estudo do fio. E como a gente está falando de alopecia que afeta principalmente os cabelos, doutor, é isso? Por isso, esse médico, essa especialidade que deve ser procurada pelo paciente? Isso, inclusive, é importante reafirmar que a tricologia não cuida só do cabelo. A tricologia cuida dos pelos em geral. Então, a sobrancelha, os cílios, os pelos da virilha, os pelos da axila, o couro cabeludo, enfim, qualquer alteração médica que leve a problemas nessas estruturas é função do paciente procurar o seu médico de confiança para resolver esses problemas. E doutor Luciano, falando aí em fios de cabelo, pelo do corpo, alopecia, né, o nome assim que fala, ela atinge como essas partes do corpo? O que é, afinal, então, essa doença para a gente já entrar nesse tema? Alopecia e calvície são sinônimos. Quando nós temos uma disfunção dos pelos e cabelos, quer dizer, uma perda anormal desses pelos e cabelos, essas afecções, essas doenças levam o nome de alopecia. Agora, nessas últimas semanas, ou nos últimos dias, nós tivemos assim, uma divulgação muito grande do problema alopecia, ou da palavra alopecia, devido àquele acidente ou incidente do Oscar, né? Que, embora o incidente tenha sido lamentável, levantou uma posição de observação e valorização desses pacientes que sofrem com alopecia. Então, a alopecia, que significa perda de pelos ou cabelos de forma normal, na prática é sinônimo de calvície. E existem vários tipos de alopecia, como, por exemplo, no caso dessa senhora aí, do Will Smith, a senhora Jada, né? O nome dessa alopecia chama-se alopecia areata, que é um tipo de alopecia. A alopecia areata, ela tem esse nome porque ela dá em áreas, em rodelas, que são chamadas de pelada, popularmente chamadas de pelada, e essa rodelinha fica sem cabelo nenhum. A alopecia areata é uma doença autoimune que é desencadeada por um processo emocional, psicogênico, ou seja, o paciente produz autoanticorpos contra si mesmo, como se reconhecesse o folículo piloso, o bulbo capilar, a raiz do cabelo, como um agente estranho. Então, esse anticorpo vai lá e ataca esse bulbo, provocando a queda do cabelo. Quando essa alopecia
areata, que fica circunscrita a rodelas na cabeça, ela se espalha, avança, caem a sobrancelha, os cílios, os pelos da axila, os pelos da virilha, e aí muda de nome, recebe o nome de alopecia areata universal. Mais uma coisa, é muito importante que nesse tipo de doente haja uma participação multiprofissional no atendimento, onde o médico e tricologista tem o apoio de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta, porque é um conjunto de ações. E uma coisa importante que as pessoas têm que lembrar, eu costumo dizer isso sempre aqui no Instituto do Cabelo, em São Paulo. O cabelo, ele nasce da alma da pessoa. Então, toda vez que essa alma no sentido da psique, ela sofre, ela tem alguma agressão, o cabelo sofre. O senhor disse aí, deu o exemplo, né, da alopecia areata. Dando uma pesquisada sobre o tema, eu vi que tem vários tipos mesmo. Essa é uma das principais. Eu estava vendo que também tem a androgênica e telógeno também. Estava lá como as principais que mais afetam, é isso, doutor? Eu vou me permitir, então, fazer uma divisão um pouquinho didática. Ótimo. Para que as pessoas possam entender. Então, voltando. Alopecia é sinônimo de calvície. Existem várias causas. A causa autoimune leva à alopecia areata. Então, isso já é um tipo de alopecia. Não é a mais comum. Cerca de 150 milhões de pessoas têm alopecia areata no mundo. E isso mais ou menos atinge 2,1% da população mundial. Agora, mais frequente, o tipo de alopecia mais frequente é a chamada alopecia androgenética ou androgênica, que é de origem genética, é hereditária. A alopecia androgenética, agora, atentem aos números, pessoal, prestem atenção. 8 em cada 10 homens vai manifestar alopecia androgenética durante a sua vida, 80%. E 40% das mulheres, 4 em cada 10 mulheres. Agora, veja que o número de mulheres está aumentando. Aqui na clínica, no Instituto do Cabelo, eu atendia há 5, 6 anos atrás, cerca de 2 mulheres para cada 10 pacientes de alopecia androgenética. Agora está meio a meio, homem e mulher, porque a mulher sofre estresse, tem a terceira jornada, tem a pressão do seu meio de trabalho. Você sabe disso. Você que tem um cabelo bonito aí, cuida dele, hein? Porque é uma pressão, é muito trabalho, e quando você chega em casa, você tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, se tem filhos, tem que agradar o marido, que eu sou marido e nem sempre os maridos colaboram também, né? O marido é muito bonzinho, viu? Aliás, o marido é muito bonzinho quando ele está dormindo. Exatamente, doutor. Concordo, viu? E, doutor, me fala uma coisa. Como que começam a surgir os sintomas? Vai caindo, cai um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, ou de repente começa a cair muito? Como saber que a queda de cabelo, a perda de pelos, não tá legal, não tá certo? Porque cabelo cai muito, né? O meu lá em casa cai bastante, mas quando eu tenho que saber que, não, peraí, essa quantidade tá a mais. Cada tipo de alopecia tem uma característica de sintomas. Então, por exemplo, a alopecia areata, a pessoa está tomando banho e, de repente, fica com um punhado de cabelos na mão e o buraco da pelada, da falha no couro cabeludo. Quer dizer, é um susto gigante, a pessoa parece que está passando por uma sessão de quimioterapia. Do nada isso, doutor? Do nada. Lógico que precisa ter o fator desencadeante, como eu disse, que é sempre psíquico. É alguma agressão, uma perda, um luto, uma morte, um processo de tristeza, de assédio, que pode ser tanto moral quanto sexual, uma violência, um assalto, uma morte de um pet, uma mudança de casa, porque afeta crianças também. Então, de uma maneira geral, o gatilho é psicogênico. O anticorpo atua no bulbo capilar e a queda é abrupta e imediata.
No caso da alopecia androgênica, na mulher, o processo é muito lento e se manifesta aqui, olha, na coroa, na risca. Como é que ela percebe? Que a risca do cabelo vem aumentando com o decorrer dos meses ou anos. A evolução é lenta, é diferente da areata. E no homem se manifesta na carequinha aqui do padre e nas entradas. E o cabelo começa a afinar. Então, basicamente, a alopecia androgênica é lenta, de evolução lenta, na mulher, na coroa, e no homem, na carequinha do padre e nas entradas. Os outros tipos de alopecia, por exemplo, por desnutrição, que acontece por má alimentação, por uma questão social num país como o nosso, que infelizmente a fome é uma realidade, é uma causa de calvície, principalmente em crianças. As pessoas que passam por cirurgia bariátrica, aquela correção do estômago, onde ele é seccionado, ele é cortado para que a pessoa coma menos na obesidade mórbida, absorve menos substâncias e acaba tendo uma queda de cabelo. Pacientes psiquiátricos com depressão, com angústia, com ansiedade, com tristeza, a anorexia nervosa, que é um distúrbio alimentar, podem ter uma calvície também por uma causa psíquica. E não podemos esquecer do Covid. As doenças virais e bacterianas provocam o que você falou anteriormente, o eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno ou telogênico? É uma queda também abrupta, menos abrupta do que a alopecia areata. O eflúvio telógeno não faz rodelas de pelada, porém cai muito cabelo. E a causa pode ser psíquica, pode ser viral ou pode ser uma razão fisiológica, por exemplo, nos 3 a 4 primeiros meses após a gestação. Entendi. Doutora, a gente está falando aí de queda de cabelo, dando esse exemplo, mas o senhor tinha dito também, pode cair os pelos da sobrancelha, pode também atingir os pelos do braço, da perna, todas as partes do corpo que tenham pelo, doutor? Todas as partes. Aí, alopecia areata universal. Cai tudo. E isso, quando acontece, o prognóstico, quer dizer, a recuperação, é um pouquinho mais difícil. Com um tratamento adequado, multiprofissional, hoje nós temos recursos em tricologia, na medicina e tricologia, que com o diagnóstico através de um scanner, que é um equipamento que aumenta até 30 mil vezes, aumenta muito o couro cabeludo e o fio de cabelo, e o microscópio de tela, que a gente consegue ver o bulbo capilar com perfeição, a gente tem um diagnóstico preciso do tipo de alopecia e um diagnóstico indicado para que esse paciente tenha recuperação. O senhor está falando aí de diagnóstico, como que ele é feito? O paciente chega aí, como que é feito esse diagnóstico? Tem exames? Quais são? Como que funciona, doutor? Olha, essa pergunta é interessante, porque a gente está falando em equipe multiprofissional médica, mas eu queria fazer e aproveitar o teu programa e fazer um elogio aos cabeleireiros, viu? Aos profissionais de beleza, porque aqui no Instituto do Cabelo, que é uma clínica médica focada só para cabelo, a gente recebe pacientes que vêm do cabeleireiro. Então, o paciente foi no cabeleireiro porque as lesões muitas vezes são muito pequenas. Então, o paciente vai lá no cabeleireiro. Quando ele vai no cabeleireiro, o cabeleireiro está lavando ou cortando o cabelo, ele percebe a pelada, o buraquinho, e encaminha o seu cliente para o médico, para que ele seja atendido. Então, eu queria fazer esse elogio aos cabeleireiros, porque ele trabalha em conjunto com o médico também. Isso é uma questão de história. O paciente chega e fala, doutor, eu tenho um buraquinho na cabeça. Ou ele chega, caiu todo o meu cabelo. Eu estou sem nenhum pelo no corpo. Faz uma semana e caíram todos os pelos do meu corpo, inclusive o cabelo. Então, a gente faz uma história clínica, faz o exame do scanner que eu acabei de relatar para você, e do microscópio do bulbo. Então, quando a gente faz esse tipo de exame, o diagnóstico é preciso. A gente tem uma diferenciação, por exemplo,
um diagnóstico diferencial, isso é importante, da alopecia areata com micose, a chamada tinea capitis, porque a tinea capitis também fica uma pelada na cabeça. Por isso que nós temos que fazer esses exames, e é muito importante também complementar com um exame chamado cultura de couro cabeludo para fungos, porque aí a gente pode fazer o diagnóstico diferencial entre uma micose, chamada tinea capitis, e a alopecia areata, que forma aquela pelada em rodelas na cabeça. Doutor, e feito todos esses exames, aí todos os exames feitos, realizados, foi diagnosticado a alopecia, e aí, como que começa o tratamento, doutor? É medicamento no local, é medicamento oral, além de toda a equipe multidisciplinar, como o senhor disse, né? Como que funciona? Então, nesses casos, existem duas vertentes. O tratamento chamado invasivo, com injeções, com agulhas, com injeção de corticoides, é o meu segmento. O meu segmento é não invasivo. Então, dentro de um critério de tratamento, existem substâncias orgânicas, naturais, ou até sintéticas, como no caso dos corticoides, que podem ser utilizadas sem nenhum tipo de agressão. O laser de baixa penetração é um avanço tecnológico não invasivo que aumenta muito a circulação do bulbo capilar da raiz, é um anti-inflamatório e funciona também como um estimulante da produção capilar. Então, além disso, existem outros recursos não invasivos e eu queria deixar uma mensagem aqui. O paciente que percebe os primeiros sintomas, seja de alopecia areata, aquela queda brusca e aguda e intensa, ou da alopecia androgenética, aliás, vou dar umas dicas para vocês, quando que vocês devem procurar o médico. Quando vocês percebem, por exemplo, quem tem o gene da calvície, ou quem está sofrendo algum outro tipo de alopecia, quando ele deve procurar o médico? Quando ele perceber muito cabelo na escova de pentear, no pente, na pia do banheiro, no box do chuveiro, na fronha. Agora mesmo, agora antes da entrevista, eu acabei de atender uma senhora que me trouxe uma foto da fronha dela cheia de cabelos. Então, cabelo no teclado do computador, na mesa de trabalho, na roupa, no banco do carro, corra para o seu médico de confiança. E doutor, voltando aí no tratamento, quando principalmente o homem, né, reclama dos efeitos colaterais desses medicamentos, realmente são medicamentos fortes que acabam provocando algumas reações no paciente, porque tem muita gente, eu imagino, que deixa aí, demora para procurar um médico porque tem medo dos efeitos dos remédios. Você tem razão nessa, vamos dizer assim, mitologia. Isso é um mito, é um mito. Então, na alopecia androgenética masculina, preste atenção, porque isso é muito importante, por isso que se deve evitar a automedicação. Remédios para homens é um tipo de remédio. Remédios para mulheres, para alopecia androgenética, é outro tipo de remédio. Não são os mesmos medicamentos, e, inclusive, são contraindicados para o tratamento feminino, que são chamados os bloqueadores de DHT, da dihidrotestosterona. Por quê? A calvície feminina e masculina é causada por uma maior absorção desse hormônio androgênico, chamado dihidrotestosterona. Então, das fileiras de tratamento, uma das terapias, porque a grande novidade hoje, isso é importante entender, é a multiterapia. Não é só o comprimido, não é só o laser, não é só o remédio, não é só a dieta, é tudo. É um conjunto de ações que vão levar ao resultado. Uma delas pode ser, não obrigatoriamente pode ser um medicamento bloqueador de DHT. O medicamento que você refere, o nome técnico, o nome farmacológico dele, chama-se finasterida, ou finasterida, que é um bloqueador de DHT. Então, o que há de fato
primeiro, a mulher não pode tomar. Segundo, se o médico achar que o paciente deve tomar o medicamento, esse medicamento, respondendo a sua pergunta diretamente, ele dá impotência? Não. Em 0,2%, 0,2%, é uma incidência muito baixa, o paciente refere uma alteração na sua ereção. E 1%, 1 em cada 100, tem diminuição da libido. Libido é o interesse sexual. Então, é o tipo de medicamento que, quando indicado, é um medicamento seguro, quando indicado pelo médico. E doutor, feito o tratamento, que o senhor vê na prática, é um tratamento longo ou o resultado começa a ser visto, né, aí em pouco tempo? Porque quando a gente fala de pelo, a gente fala de cabelo, como o senhor disse, né, mexe também com a autoestima. A pessoa quer ver o resultado logo. Como que funciona na prática? Quando que vem esse resultado fazendo tudo certinho? Então, como nós já conversamos, existem duas vertentes. Existe o tratamento invasivo e o não invasivo. Então, eu sigo a vertente do tratamento não invasivo. É um protocolo onde o paciente vem aqui na clínica 2 vezes por mês, durante 6 meses. Isso para alopecia androgenética, tá? Eu estou falando de um protocolo de alopecia androgenética. Na alopecia androgenética, seja feminino ou masculina, você acaba tendo uma evolução muito boa em torno do 4º, 5º mês de tratamento. Ou seja, de forma não invasiva, sem injeção, sem agulha, sem microagulhamento, o paciente acaba tendo uma resposta bastante interessante no sentido de recuperação capilar e remissão da queda. Agora, é importante entender que a alopecia androgenética ela é um tratamento constante, frequente. Ele não precisa vir à clínica forever, para sempre, mas ele vai ter que fazer um segmento de manutenção. E uma pergunta que me fazem em relação à alopecia areata, os resultados de evolução para cura sem remissão, ou seja, sem recaída, é de 60%, se houver um tratamento multiprofissional, onde eu já disse que o tratamento psicológico e psiquiátrico é muito importante. Doutor, eu ia fazer essa pergunta. A alopecia tem cura? Então, eu diria que a palavra exata tem controle. Entendi. E só para a gente entender, não ficar dúvida, doutor, durante o tratamento, realizando aí tudo certo, aonde caiu aquele cabelo, aquele pelo, nasce de novo como antes ou é diferente, fica falha? Como que é, doutor? Então, voltando, na alopecia areata, em 60% dos casos, há repilificação, o cabelo volta, e uma coisa interessante, ele pode voltar branco. Isso a ciência não sabe explicar por quê. Não sabe explicar por quê. Mas depois, à medida que ele vai caindo e renascendo, vai caindo e renascendo, ele pode voltar à cor normal. Agora, na alopecia androgenética, que é outro tipo de alopecia, o cabelo, se tiver o bulbo capilar vivo, não atrofiado, que a gente vê no exame de scanner e no microscópio, o fio volta da maneira que era. Agora, eu costumo até brincar aqui de uma maneira séria, eu brinco de uma maneira séria com os meus pacientes aqui, de alopecia androgenética. Não adianta chegar no médico parecendo o Bruce Willis e querer virar o Elvis Presley. É impossível. Isso não existe. Isso na alopecia androgenética. Não existe. Como a mulher não vai virar Rapunzel se ela chega com cabelo muito, muito avançado. Aliás, eu não sei se dá para aparecer na imagem, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Espero que dê para aparecer na imagem. Olha, vê se dá para ver aí. Ó. Isso é uma graduação de calvície feminina, ó, de alopecia androgenética. E quanto tempo demorou essa evolução, doutor? Isso
pode variar de meses a anos. Olha, então, Entendi. nós temos, olha, ó, você vê, são 6 graus. É uma classificação chamada de Ludwig, que classifica. Quanto mais grave, pior o prognóstico. Entendi. Doutor, fazendo o tratamento, dá então para a pessoa recuperar pelo menos um pouco. Como que é? Igual nessa situação que o senhor me mostrou, como ficaria a vida desse paciente depois? Quanto o paciente volta, vem logo para o médico, a chance de recuperação é maior. Como eu disse, nem sempre dá para recuperar tudo. Ou eu diria que é improvável que recupere tudo. Mas o prognóstico, quando o diagnóstico é precoce, é muito positivo, é favorável. A recuperação estética é muito interessante, é muito válida, é muito aceitável. Doutor, e implante, cabe nesses casos? Na alopecia areata, não, porque a doença de base é autoimune. Se fizer o implante, vai cair o cabelo pela doença de base. No homem, na alopecia androgenética, quando existe uma indicação, quando tem uma área doadora que atrás bastante intensa e uma área receptora sadia, o transplante capilar pode ser indicado. Na mulher, há restrições. Por isso que é importante falar sempre com o seu médico de confiança. O senhor falou aí conversar, falar com o médico, né? Agora que essa doença veio a ser falada, o senhor disse, né? Acabou trazendo um ponto positivo. Ainda precisa divulgar muito essa doença porque as pessoas desconhecem, doutor. E quando chega já é tarde demais. Sim, eu acho importante o seu programa, acho importante essa informação, acho importante sempre a abordagem multiprofissional, não só o psiquiatra, mas o ginecologista, o endocrinologista, o gastroenterologista, para que nós tenhamos uma posição diagnóstica precisa e que a gente tenha um prognóstico, um resultado satisfatório. Doutor, o senhor que tem experiência nisso, qual o recado que o senhor dá para quem está assistindo a gente nesse momento sobre esse assunto? Olha, aproveitando o incidente do Oscar, jamais faça qualquer tipo de zombaria ou piada com pessoas com alopecia, porque quando você zomba de uma pessoa com alopecia, você pode causar danos irreversíveis de amor próprio, de autoconfiança e principalmente na alma, na psique da criança ou do adulto de forma irreversível. Doutor, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, como essa doença afeta o psicológico do paciente. Mas antes de encerrar, eu queria agradecer a sua participação, Dr. Luciano Barsante. Ele é médico e tricologista e também presidente da Associação Brasileira de Tricologia. Doutor, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Tomei aí seu tempo a mais do que o previsto, porque o assunto rendeu e tenha certeza que foi uma participação muito rica de informação. Tirou todas as minhas dúvidas e também do pessoal de casa. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns pela informação que vocês dão à população. Muito obrigada, doutor. E você aí de casa, não saia daí, porque a gente vai continuar abordando esse assunto. Como o doutor Luciano disse, é um tratamento que envolve aí diversos profissionais. Por isso, a seguir eu vou conversar com uma psiquiatra para saber quais os efeitos aí na cabeça da pessoa, como que atinge a vida pessoal e a vida social e como lidar com toda essa situação. Não saia daí, a gente volta já já. Saúde e vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e audiência. E antes de voltar a falar sobre o tema de hoje, eu quero lembrar você de casa que também pode participar aqui da nossa programação, do nosso programa Saúde e Vida. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp.
Faz o seguinte, anota ele aí e quando tiver alguma sugestão, alguma dúvida sobre alguma doença, manda uma mensagem para a gente que nós vamos atrás de um especialista para esclarecer tudo. E voltando ao tema de hoje, a gente está falando sobre alopecia. No primeiro bloco, a gente entrevistou um médico tricologista que explicou um pouquinho sobre essa doença e os tipos de doença, tipos de alopecia. Falamos sobre tratamento e o que ele falou muito é que não é só um médico que a gente tem que procurar quando essa doença chega. É um tratamento multidisciplinar, precisa cuidar tanto da parte física quanto da parte psicológica do paciente. Por isso, a gente convidou a Carmen Silva Ribeiro, ela que é psiquiatra, já está aqui na tela comigo e vai ajudar a gente a entender como passar por essa situação. Carmen, antes de começar a nossa conversa, nosso bate-papo, muito obrigada, viu, por aceitar o convite aqui do Saúde é Vida. Eu que agradeço poder esclarecer um pouco mais a respeito desse transtorno que requer, sim, como o doutor colocou, um aspecto de abordagem multidisciplinar para que haja uma integração, né, tanto da reconstituição da imagem física corporal, quanto também dos danos psicológicos atrelados a essa doença. Então, Carmen, no primeiro bloco, o médico disse que algumas doenças, depressão, ansiedade, algo que mexe aí, né, com o coração, com o psicológico da pessoa, enfim, com os sentimentos dela, podem ser um gatilho para começar a ter essa queda de cabelo, a queda de pelo. Realmente isso acontece. Quando por dentro a gente não está bem, o nosso físico também pode ser afetado? Sim, é importante a gente entender um pouquinho dessa questão das doenças psicossomáticas, né? O que é a doença psicosomática, o que são as somatizações? Todo quadro de estresse, né, a ansiedade, os quadros depressivos podem gerar mudanças físicas. E muitas vezes alguns órgãos podem sofrer com o impacto da liberação de hormônios de estresse, da estrutura que recorrentemente pode interferir aí na estrutura física. Sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, outras patologias ligadas à questão emocional podem sim determinar tanto mudanças biológicas específicas na constituição do pelo, nesse caso, que enfraquece o pelo e provoca queda, quanto também ao impacto emocional, como a minha imagem pode ser reconstituída a partir de um dano emocional depois de ter uma perda relacionada a algo que me configura como ser, que me liga à minha estrutura na sociedade. Carmen, pegando esse gancho aí, eu já quero saber, a gente sabe, né, principalmente quando fala de cabelo, mulher, né, mexe com a autoestima, faz parte, eu não sei nem como te perguntar, porque faz parte, entendeu? Como que essa perda aí afeta o paciente? Eu acho que a mulher acaba sofrendo um pouco mais, mas o que a gente vê é quando os homens começam a perder cabelo, começam a ter aquelas entradas, a ficar calvo, muitos também ficam, e agora? Como que vai ser? Principalmente se são os mais novos, né? Como que mexe com essa estrutura? Porque o cabelo diz tanto para a pessoa. Sim. O que acontece? A nossa imagem é o que nos liga, num primeiro olhar, no primeiro momento, à referência do nosso mundo, da nossa constituição das relações. E quando algo abala essa imagem, muitas vezes a sensação do estabelecimento da minha personalidade, da minha relação com outra, que está pautada muitas vezes por aquilo que é a minha imagem, pelo que eu vejo. E se a gente pensar em autoestima, né, o que é a definição da autoestima? É a estimativa de valores que eu constituo a meu respeito e que o outro, de uma certa maneira, reforça. Então, se eu percebo uma mudança corporal que pode, de alguma maneira, ser reprovada, na minha perspectiva, ser reprovada pelo outro, isto pode abalar a minha autoestima, pode trazer insegurança. Se a gente pensar em relação aos gêneros, embora os homens sejam mais acometidos, as mulheres também são acometidas pela alopécia, e culturalmente há uma certa aceitação maior da constituição, até porque é mais frequente no masculino, há uma certa aceitação por parte do outro.
então o impacto pode ser menor e pode ser muito mais doloroso para a mulher quando passa por essas experiências da perda de cabelo, vamos dizer, da percepção da mudança da sua imagem. O tratamento é importante, né, como a gente falou, abordar os aspectos psicológicos que podem ter determinado as patologias que dispararam mudanças fisiológicas e acometeram, né, a queda de cabelos, e também essa abordagem clínica, né, e até os outros tratamentos, né, cirúrgicos, implantes e tudo mais, que vieram com uma grande contribuição também para esta reconstituição da autoimagem. E Cami, como é que funciona na prática o paciente que chega até você, por exemplo? Como que é o tratamento de um psiquiatra aí, no meio de tantos profissionais? Na verdade, quando o paciente chega ao psiquiatra, ele já tem sintomas, em geral, sintomas de ansiedade importantes, sintomas depressivos, que muitas vezes podem ter sido determinantes para o quadro, ou até podem ser decorrentes desse prejuízo que a gente falou em relação à imagem. O que a gente faz? Duas abordagens básicas uma delas, identificar a gravidade dos sintomas e estabelecer quais os medicamentos, qual a estratégia farmacológica que pode ser utilizada para reduzir a ansiedade, para reduzir os sintomas depressivos, para que esse paciente tenha uma estabilidade e até evolua melhor com os outros tratamentos. Do ponto de vista psicológico, é importante entender constituições da personalidade, questões que podem vir antes até dessa patologia, que possam estabelecer um grau de insegurança em relação à autoestima desse paciente, que dificultam para que ele lide com essa novidade, com essa experiência que o acometeu. É preciso ensinar, então, esse paciente a viver nessa nova realidade também? Sim, na verdade, é mais, vamos dizer, uma apropriação de um novo olhar sobre si mesmo. Né? Quando a gente fala de autoestima é algo que eu estabeleço. Quais os valores que eu tenho? Né? E pautado nesses valores, eu estabeleço a minha autoconfiança. A minha relação com o outro depende muito dessa questão de como eu estabeleço essa estrutura de valores. Se eu ficar muito preso ao valor relacionado à máscara social que me, né, coloca em contato com o outro, eu fico dependente de uma única instância de valor que eu tenho, quando, na verdade, na minha estrutura de personalidade, eu tenho diversos outros valores, habilidades que vão constituir aquilo que eu sou. Incentivar um olhar mais generoso sobre si mesmo e até a perspectiva de como superar. Né? Porque mesmo que eu possa, por outros tratamentos, fazer uma reconstituição da imagem, essa insegurança, essa baixa confiança, essas estruturas de personalidade que já haviam no passado e que até podem ter deixado a pessoa mais vulnerável, ainda vão se manter. Então é importante, por isso que é tão importante o trabalho multidisciplinar, trabalhando a reconstituição da autoconfiança, a revalorização do ser, e depois, sim, também trabalhar os outros aspectos relacionados a sintomas depressivos ansiosos e a questão específica da correção ou não da imagem. A gente está falando aí que essa doença comete homens e mulheres, mas também tem casos em crianças, né, doutora? E como trabalhar a criança? Toda vez que a gente fala de algo que acomete a criança, é muito importante que a gente lembre dos pais. Né? Porque na maioria das vezes, a maneira como papai e mamãe lidam com aquele aspecto vai também influenciar e ser determinante, muitas vezes, de como a criança recebe aquela experiência. Né? Então, se algo muda na imagem da criança e a família trabalha com isso, mostrando que essa criança tem outros valores, tem outras habilidades, que a constituição daquele ser não está unicamente dependente daquela referência, isso acontece, por exemplo, com as crianças que fazem quimioterapia, por exemplo, e que tem também, né, uma alopecia secundária por efeitos colaterais. Se eu consigo reconstituir essa percepção de valor e os pais são reforçadores dessa constituição de valor, o impacto é muito menor, né? Então,
fundamentalmente os pais precisam de ajuda nesse caso. Doutora, como que funciona na prática? Como que vocês trabalham, né? Desde os pais até os pacientes, para entender toda essa situação, ver a questão de uma outra forma, como fazer esse paciente ter autoestima? Como que é a abordagem? Já que a gente também vive numa sociedade que critica, que faz piada, que não tem nenhuma empatia aí pelo outro. Sim. Na verdade, essa questão, né, vamos dizer, da sensação de rejeição, que muitas vezes é reforçada, por exemplo, no caso da criança, né, por uma situação de bullying, muitas vezes na escola e tudo mais. Então, a grande questão é, dentro do processo terapêutico, que tem vários passos, é trabalhar a constituição do valor, da percepção do valor da sua autoestima, do valor do eu. Eu não posso ficar refém da perspectiva do olhar do outro. Essa é uma das questões que é trabalhada na psicoterapia. Se eu tenho um bom embasamento da minha apropriação, do olhar sobre a minha imagem, sobre o meu valor pessoal, o outro pode ter a impressão que ele tem, e isso pode não me abalar, desde que eu esteja com uma certeza dessa estrutura de valores. Talvez a questão da mídia hoje, né, a gente tem ainda uma influência muito grande em relação à questão da imagem, né, há uma supervalorização hoje da questão da imagem, né, e é muito importante a gente trabalhar com os pacientes como lidar com isso, como perceber que aquilo é uma estrutura artificial e que o que eu sou na realidade compete à minha autopercepção. A gente fala bem isso, é a autopercepção dos valores que constitui a base para a minha autoconfiança e a minha autoestima. Doutora, também é preciso entender que no caso dessa doença, né, o cabelo, ou a sobrancelha, uma parte do corpo que tenha pelo que caiu, não é o todo a isso, né? A pessoa é muito mais do que um cabelo, do que uma sobrancelha, do que um pelo no braço. É exatamente disso que estamos falando. Como buscar e ampliar essa percepção de valor além da questão da configuração física. Isso vale para qualquer doença que acomete ou, de alguma maneira, modifica a sua estrutura física, né? É você reconhecer os valores e se sustentar em cima desses valores. Agora, é importante também, talvez, falar um pouquinho, né, do o que pode contribuir para que a pessoa desenvolva doenças psicossomáticas, né? Muitas vezes, os antecedentes históricos da vida dessa pessoa, a gente falou da criança, o estresse na infância, algum tipo de abuso na infância, perdas, situações de abandono, podem deixar um impacto, vamos dizer, um print. Eu fico com uma memória de estresse guardada. Em algumas situações na vida adulta, eu posso me reportar a essas experiências, e isso pode ser um disparador, por exemplo, para que eu apresente determinados sintomas. No caso da alopecia, já existem estudos que correlacionam, né, patologias ou experiências, vamos dizer, experiências traumáticas na infância, podem ser reativadas por experiências atuais, e a queda de cabelo pode acontecer como um estresse decorrente desta reativação, vamos dizer, dessas memórias traumáticas. Doutora, tem como procurar ajuda antes que isso aconteça? Antes que, no caso do cabelo começar a cair? Como fazer para saber qual que é o momento de procurar ajuda antes que passe para o físico? Olha, é possível identificar quando eu tenho um nível de estresse aumentado, algumas características de personalidade, pessoas que são extremamente exigentes consigo mesmas, são muito perfeccionistas e que procuram ficar muito, vamos dizer, dependente daquilo, do seu desempenho, e muitas vezes isso gera um estresse. O excesso de horas de trabalho, relacionamentos conturbados, seja com a família, seja com companheiros. Se eu identifico que, na minha experiência humana, eu tenho nichos de ativação do meu estresse
que eu não estou dando conta de alguma situação relacionada a essas experiências, vamos dizer, de sobrecarga emocional, esse já é o momento de eu procurar. Ou então, aos primeiros sintomas. Puxa, eu estou começando a tomar banho, estou começando a perceber uma perda maior do que o habitual. Será que eu não estou submetida a um estresse? Será que eu não estou vivendo alguma circunstância que muitas vezes não está vindo à tona, eu não estou conseguindo perceber, mas que já está começando a trazer repercussões físicas? Então, sempre que você procura ajuda, né, nos primeiros sintomas, você tem também vamos dizer, uma rapidez maior na recuperação. Doutor, o que a senhora vê na prática? É o próprio paciente que entende que está precisando de ajuda ou algum amigo, algum familiar que dá aquele toque, olha, tem alguma coisa de errado, eu estou achando que você não está legal. Geralmente, quando há sintomas depressivos claros e sintomas ansiosos, o paciente busca ajuda. Porque há um profundo sofrimento, é muito desconfortável ter sintomas recorrentes de ansiedade, estar preocupado o tempo todo, estar se sentindo menosprezado ou, de alguma maneira, se sentindo sob pressão o tempo todo. E os sintomas depressivos também, puxa, eu não tenho energia, eu não quero fazer as coisas, eu não consigo ter o mesmo prazer que eu tinha antes. Quando os pacientes têm esses sintomas, geralmente eles mesmos buscam ajuda. Ou quando há distúrbios de comportamento, por exemplo, na depressão, isolamento, o jovem ou mesmo adulto, diminuiu o contato com a família, chora mais, tem mais dificuldades para tomar iniciativa. Isso, muitas vezes, alguém da família pode direcionar, e às vezes até mesmo outro colega médico, né, pela patologia que foi buscada, por exemplo, um quadro de ansiedade, transtornos cardiovasculares, taquicardia, palpitação, e o próprio cardiologista encaminha. O profissional que trabalha com a questão estética encaminha, né, e aí a gente recebe esse paciente já, vamos dizer, trabalhado nessa percepção por outro profissional. Doutor, o que a gente vê em depoimentos e pesquisas, pandemia agravou tudo? Sim. E, vamos dizer, de convivência, a afetividade, as trocas, a privação do espaço de trabalho, a falta de privacidade, né? Tudo isso gerou um estresse muito grande, além da própria patologia, por exemplo, de pacientes que tiveram a COVID e que também, por efeitos colaterais da doença inflamatória, também tem perda de cabelo e que também podem ser acometidos aí especificamente que estamos falando da alopécia. O estresse gerado pela privação social, pela privação afetiva, dos encontros, eu perdi a minha rotina, eu perdi a minha ambiência social, isto pode gerar danos emocionais, pode gerar ansiedade, pode gerar depressão e pode levar a vários sintomas físicos, inclusive a queda de cabelo. Doutora, como evitar tudo isso? É possível? Sim, isso é fundamental, né? Como prevenir os transtornos relacionados à questão da emoção? Primeiro, reforçar muito bem esta estrutura que a gente chama de autopercepção. O que está acontecendo comigo? Como é que estão as minhas escolhas? Eu estou fazendo escolhas que estão em sintonia com as minhas necessidades? De fato, há uma afinidade com estruturas minhas de personalidade? Ou eu estou fazendo escolhas induzidas, seja pela mídia, seja pelo olhar do outro, seja pelas exigências, né, de imagem, pelas exigências sociais que temos hoje. Então, eu tenho sempre que olhar, bom, estou em equilíbrio? Estou em afinidade com tudo isso? Ou não? Puxa, eu estou sendo direcionado por uma série de coisas, tentando buscar um panorama que é inalcançável, e isso pode me gerar estresse. E também tendo comportamentos que a gente chama de comportamentos neuroprotetores. Fazer uma boa alimentação, fazer a prática de atividades físicas, buscar ambientes em área aberta, a natureza, ouvir aquelas músicas que você gosta, ter um encontro com a família,
com os amigos, né? Alguns estudos mostram que a solidão é adoecedora, que as pessoas que padecem da solidão têm mais chance de terem transtornos cardiovasculares, transtornos físicos e também, claro, depressão, ansiedade e tudo mais. Então, como está a minha relação, né? E agora é um bom momento para a gente falar disso, retornar aos encontros, investir no resgate das relações que muitas vezes se perderam ao longo de todo esse tempo que ficamos isolados. Doutora, então para a gente encerrar o programa de hoje, eu queria que a senhora deixasse um recado, um conselho, uma orientação, enfim, para quem está assistindo a gente nesse momento. Ok. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte: sejam mais generosos com o olhar sobre si mesmos. Permitam que mudanças que estejam acontecendo não interfiram na qualidade da sua percepção desse olhar amoroso sobre si mesmo. Que muitas vezes o que acontece é que há um ressentimento muito grande, porque algo mudou na minha imagem, eu me ressinto e eu deixo de experimentar o prazer das relações, deixo de experimentar experiências positivas que poderiam ser muito bem-vindas, inclusive para a cura, né? Então, essa generosidade, recuperar aquilo que de fato eu sou, aquilo que de fato constitui a minha personalidade, olhar para as nossas habilidades, olhar para características de nossa personalidade que são muito positivas e dar ênfase a isso. Isso nos ajuda a superar aquilo que nos faz sentirmos insuficientes ou deficientes em relação a uma expectativa, vamos dizer, mais global. Aí o recado da doutora Carmen Silvia Ribeiro, ela que é médica psiquiatra. Muito obrigada por falar com a gente. Da senhora também eu acabei tomando mais tempo do que o combinado, mas tenha certeza que a sua participação aqui só enriqueceu o nosso programa. Fica o convite também para participar outras vezes. Eu agradeço muito o convite e espero que possa ajudar a muitos. Tenha certeza que sim. Como você de casa já sabe, esse é o nosso objetivo, levar informação, conhecimento sobre alguma doença aqui para prevenir. A prevenção é tudo, diagnóstico precoce também. Então, se você está passando aí por alguma situação difícil, já vai, procura ajuda. Se cuida. A gente se vê na próxima edição do Saúde à Vida.